Memento homo quia pulvis esse et in pulverem reverteris. Fala galera, Weber do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje a gente vai tratar de uma matéria importante do concurso público-alvo, concurso público que se avizinha, que está chegando aí. Hoje eu comecei o dia naquele velho esquema de não ligar computador, não ligar celular e entrar em contato com o livro físico. Dei uma lida em Direito Antidiscriminação e Direito Digital e na sequência já estava se aproximando do momento do mini índice do mini dólar. Eu larguei um pouco, mas ainda deu tempo de dar uma lida nos princípios do Ministério Público. E aí a matéria da sequência seria essa, tutela coletiva. Eu fiz lá a movimentação que eu tinha que fazer no mini índice no mini dólar e na sequência estava se aproximando o horário de trabalho. Depois do horário de trabalho eu dei uma lida em tutela coletiva, o que eu já fiz sobre tutela coletiva, e separei esse material que está aí agora para apresentar para vocês. E aí quem acompanha o canal sabe que eu comecei a tutela coletiva, na verdade, com o direito do consumidor. E por que eu comecei com o direito do consumidor? Porque me veio à mente que o Código de Defesa do Consumidor ele faz parte do microsistema de defesa dos direitos e interesses difusos e coletivos e também dos interesses individuais homogêneos. Então, ele, com aquela lei da ação civil pública, lei de ação popular, do mandado de segurança, do mandado de injunção e as leis especiais de ação direta de inconstitucionalidade, declaratórias de constitucionalidade, direta de inconstitucionalidade por omissão, a DPF, tutelam esses direitos e interesses difusos e coletivos. E aí eu sempre deixo essa disposição desse título terceiro, que é o título, se não o mais importante, um dos mais importantes do Código de Defesa do Consumidor, esse artigo 81 que traz lá o conceito lá de interesses ou direitos difusos, assim entendidos pelos efeitos desse código, os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Isso já criou uma questão perguntando, qual era a diferença entre os direitos, e tem alguma diferença singular que a gente vai estudar melhor lá quando eu for resumir o livro de processo coletivo do Daniel Assunção. Não vou fazer isso nesse momento, porque o que eu percebi é que caiu na prova a letra de lei. Caíram, se não me falha a memória, 10 questões de 80, 10 questões foram de tutela coletiva, e uma delas foi calcada na doutrina, mas as outras foram letra de lei. Então, vamos tocar na letra de lei mesmo. E aí tem lá o inciso 2º, o inciso 3º, e a gente passa para o objeto desse vídeo, que é LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Mas antes de adentrar na Lei Orgânica da Assistência Social, a gente tem que saber qual é a sede material na Constituição da República da assistência social. A assistência social é um dos capítulos da ordem social. Então, tem lá a ordem social e a gente tem a previdência, a assistência e a assistência social e a saúde como integrantes lá da ordem social. Há outras questões também que falam, que são tratadas na ordem social, como os índios, como desporto, ensino, cultura e outras coisas mais, mas a ordem social começa com esses capítulos aí. O primeiro, disposição geral. O segundo deveria ser, na verdade, paz, como tem esse mnemônico aí, ainda que seja com S, não com Z, mas deveria começar com previdência. Depois assistência social e depois saúde. O legislador, aqui vai uma brincadeira minha, me permitam fazer essa brincadeira, ele pensou que todo mundo tem que ter saúde para depois trabalhar, depois gozar da previdência social e, se for o caso, em última hipótese, pensa na assistência. Então, é uma brincadeira minha, o legislador, por óbvio, não pensou desse jeito, e ele colocou na Constituição lá a prioridade que estava lá no momento na cabeça dele. Mas eu coloquei na sequência, e vocês podem ver que os artigos estão trocados,
A Previdência começa a ser tratada no artigo 201, a assistência 203 é a última, e saúde é a primeira que é tratada. Então, a assistência social está lá no 203 da Constituição Federal. Constituição Federal não, me desculpem, Constituição da República. E os demais serão tratados em momento oportuno e são importantes também para a tutela coletiva, mas no momento a gente vai ficar aí com a Lei Orgânica da Assistência Social. E o que a Constituição da República ela fala com relação à assistência? A assistência social ela independe de contribuição, ela é prestada a quem dela necessitar. Então não depende de contribuição para sistema algum, e ela é feita com base nos recursos da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social tem esses três segmentos aí: a Previdência, a Assistência Social e a Saúde. Ela é uma, tão somente uma dos segmentos, ela é um dos segmentos da Seguridade Social. Com relação aos objetivos não tem jeito, tem inciso, tem que memorizar, remeto as senhoras e os senhores para o texto constitucional. Os recursos, já falei, que são recursos provenientes da Seguridade Social. As diretrizes também tem que memorizar. E aí há uma faculdade, os entes federativos autônomos, que aloquem 0,5%, 0,5%, em determinadas ações que lá o artigo 204 discrimina. E há algumas vedações, não pode fazer algum pagamento, não pode colocar esse dinheiro em outro lugar, tão somente para aquela ação que é especificada lá no artigo 204, ao qual eu remeto as senhoras e os senhores. Prosseguindo no conteúdo do vídeo, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela tem esse esqueleto que está aí na tela das senhoras e dos senhores. Então, você tem aqui os capítulos que não são subdivididos, os capítulos que são subdivididos. Você tem lá o capítulo primeiro, né, das definições objetivos, organização e da gestão. Esse eu destaquei por quê? Porque esse caiu uma questão inteira. Todas as alternativas estavam nesse capítulo aí, no capítulo 3º, e as alternativas da outra questão estavam lá naquele capítulo 4º, que também está destacado e que tem lá um monte de seções. Vocês lembram que eu falo como eu vejo as normas, como eu parto do todo para o detalhe, porque olhando o todo eu consigo identificar na norma o que é de mais importante para o legislador. Se ele é o de mais importante para o legislador, provavelmente o examinador vai cobrar o que há de mais importante para o legislador. Partindo do que é mais importante para o legislador, eu busco entender o entorno. Então você tem aqui o mais importante para o legislador, por óbvio, é esse capítulo 4, o capítulo 4 aí, perdão, que está na tela. E esse capítulo 4 tem como entorno o financiamento da assistência social e da organização e da gestão. Então, no concurso anterior, na prova preambular, caiu lá o capítulo 4º. E também caiu como entorno o capítulo 3º. Então, o que me chama atenção para esse momento? O que eu vou ler mais? Vou ler mais até a data da prova, aquele capítulo 4º lá que está chamando a atenção, auxílio e inclusão, o LOAS, que a gente fala na Justiça Federal, que na verdade LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, é o benefício de prestação continuada que tem lá, a gente chama de LOAS. A pessoa está fazendo um pedido de LOAS, a gente já sabe do que se trata. Então, tem aí os requisitos. Eu tenho conhecimento daquela decisão do Supremo que fala que aqueles requisitos objetivos não são os únicos que podem levar o magistrado a deferir o LOAS. O juiz pode, naquele caso concreto, identificar que, muito embora a renda per capita ultrapasse 1/4 do salário mínimo, aquela parte seja inserida na situação de miserabilidade e deferir o benefício assistencial a ela. Mas, além desses capítulos que caíram, o entorno não é financiamento da assistência social, não caiu. Pode ser que o examinador busque nesse capítulo aí alguma questão para colocar na prova. Então eu vou ficar atento tanto ao capítulo 3º como ao capítulo 4º. Nesse vídeo aqui eu já adianto que eu não vou ter como tratar do capítulo 3º na íntegra, porque ele, embora seja do capítulo 6º ao 9º, a gente tem do 6º A até o 6º F, se não me falha a memória. E ainda, depois do 6º, ainda tem o 12A, então vai ficar muito grande o vídeo.
eu parti esse vídeo, eu vou fazer lá do artigo 6º até o artigo 10, e depois eu vou fazer um outro vídeo, ainda hoje, do artigo 11 até o artigo 19, beleza? Então vamos prosseguir aí no conteúdo do vídeo, que vamos ver se vocês vão entender, se eu vou me fazer ser entendido aí nessa sequência. Então vamos lá. Capítulo 3º da organização e da gestão, do 6º ao 19. Eu coloquei ali em cima que os parágrafos vão ser por conta, e por conta de quem? Vão ser por conta dos senhores. Essa também é uma forma que eu faço estudo, né? Eu pego lá a lei, a primeira passada que eu dou na lei, eu não leio parágrafo, não leio inciso, não leio nada. Eu leio a ideia geral, que a ideia geral está nos artigos, nos caput dos artigos, nas cabeças dos artigos. Então eu dou uma lida lá na cabeça dos artigos, pá. Depois eu dou mais uma olhada na cabeça dos artigos, beleza? A partir daquele momento, eu busco o que há de mais importante nas outras partes do artigo. Então o artigo tem lá seus parágrafos, incisos, alíneas. Weber, eu li a Lei Complementar 95 e você fugiu à ordem. A questão, nesse momento, não é essa. Não é a ordem exata que está lá, discriminado lá na Lei Complementar 95, como as leis devem ser redigidas. Até porque, em um ou outro momento, vocês vão ver que o legislador ele não faz tão exatamente, tão corretamente o que está lá na Lei Complementar 95. Beleza? Weber, tem exemplo? Não é o objeto desse vídeo. Eu posso até separar exemplo no futuro, mas não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é tratar do que há de mais importante em cada um desses artigos que está aí. Então, tu vai lá do 6º até o 10, artigo 10, e vai ver o que há de mais importante. Como assim o que há de mais importante? No artigo 6º, gestação. A gestão das ações na área de assistência social é feita por intermédio de um sistema descentralizado e participativo, cujo nome é, isso daí mesmo, SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Quais são os objetivos desse SUAS, Weber? Memorizar. Tem inciso, tem que memorizar, não tem jeito. Como que a gente memoriza? Começa do primeiro e repete a primeira frase. Vai para o segundo, repete a segunda frase. O primeiro você vai repetir sem olhar. E aí você vai ver no que você não conseguiu memorizar. Assim até você memorizar, se não me falha a memória lá, os 7 ou 8 incisos desse artigo 6º, beleza? Só que aqui não é um momento para a gente memorizar. Pausa o vídeo, vai lá, dá uma olhada, repete o primeiro, repete o segundo, repete o primeiro sem olhar, repete o segundo sem olhar e vai para o terceiro. Enquanto não conseguir repetir sem olhar, não passa para o próximo. E aí pausa o vídeo, dá mais uma olhada e volta lá. Lembra desse papelzinho aqui? Esse papelzinho aqui a gente tem que fazer todo dia. Ó, lembra desse papelzinho? Começa com 3. Essa daqui foi uma questão que não me colocou na segunda fase do TJRJ 23. E é uma questão de prescrição. Na hora da prova eu fiquei com 2 e marquei a errada. Se a gente for conseguindo memorizar aos poucos os dispositivos que tem que ser memorizados, a gente consegue chegar lá, beleza? Vamos partir para o segundo. Sexto A. Sexto A é importante. Por quê? Porque já caiu em prova. Como que caiu? Inversão de conceito. Você tem lá a proteção social básica e você tem a proteção social especial. A proteção social básica tem como diferença o benefício. Então foi isso que caiu na prova. Eles tiraram o benefício e vai ver que as primeiras palavras são um pouco parecidas. Só na proteção social especial que não tem o benefício. Então, isso daí tem que ficar na cachola, porque se eles quiserem inverter a ordem de novo, a gente já está ligado nisso. Mas há algumas coisas especiais. Por quê? Lá em cima, eles visam combater a vulnerabilidade na proteção social básica. Na proteção social especial, eles mostram os meios como eles vão fazer isso. Beleza? Então, vamos seguir. Sexto B. Esse serviço ele é prestado por intermédio de uma rede socioassistencial, faltou um O ali, em que os entes ou entidades, o que são entes? Entes são os entes federativos autônomos. Entidades são entidades de administração pública indireta ou da sociedade civil e ou organização de assistência social
vão prestar lá esses serviços de assistência social. Sexto C, PSB, PSA está lá no sexto A. O que é? Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. Serão prestados por intermédio do CREAS e por intermédio do CRAS. Por intermédio do CREAS, por intermédio do CRAS, eu me esqueci de colocar o artigo 3º, mas vale a pena dar uma lida. E é óbvio, eu estou fazendo um resumão aqui de LOAS. Você, se tiver mais interesse em saber do que há de mais especial, você mesmo destacar o que há de mais especial no seu próprio resumo, você vai dar uma olhada lá no artigo 6º-C e vai lá em cima no 3º ver do que se trata o CREAS e o CRAS, beleza? 6º-D, instalações compatíveis. Essas entidades aí, o CREAS e o CRAS, eles devem ter instalações compatíveis com o serviço que eles prestam, de modo que os seus locais sejam acessíveis ao idoso. 10.741. O que é isso, velho? É o Estatuto do Idoso. Inevitavelmente, não é o Thanos. O Thanos fala que é inevitável, né? Se não me falha a memória, é isso que ele fala. Eu sou inevitável. Inevitavelmente, eu vou ter que falar sobre idoso e falar um pouco sobre o PCD, o portador, pessoa com deficiência. E o Estatuto da pessoa com deficiência é 13.146. Então, eu vou ter que falar mais cedo ou mais tarde desse. E o sexto os recursos de cofinanciamento, eles podem ser destinados ao pagamento de profissionais das equipes de referência. Mas isso é muito abstrato, Weber. É sim, beleza, é para ser abstrato mesmo. Não há necessidade de a gente saber nada além disso. Por quê? Porque na prova eles só vão colocar um nãozinho ali, aquele não que me deu a pernada, lembra? Eu vou colocar aí a experiência do TJRJ para vocês darem uma olhada. Quem não tiver dado, é claro. O nãozinho, às vezes a soberba da gente, não que eu seja um cara soberbo, mas por saber, por conhecer o teor da súmula vinculante 10, eu fui um pouco soberbo na hora da prova, tive todo aquele problema que vocês viram lá naquela experiência do TJRJ, né, o mole que eu dei, e aí, consequentemente, eu acabei passando batido por um não. Geralmente o que a gente pensa com relação a essa questão orçamentária, a questão de recurso, geralmente o recurso que sai do cofre público não pode ser utilizado para pagamento de profissionais que prestem serviço naquela sociedade, naquela entidade, naquela organização da sociedade civil. Por quê? Senão o presidente ele falaria que, olha, ela vai ganhar 50 mil e vai ganhar acima do teto constitucional e com recurso público entrando naquela entidade vai virar balbúrdia com dinheiro público. Para evitar esse tipo de coisa, geralmente é o que acontece. Geralmente tem um controle maior, né, dessas entidades. Inclusive, quem for ler lá na Lei de Improbidade Administrativa vai ver que as pessoas jurídicas e físicas que fazem contratos com essa empresa que recebe subvenção, dinheiro, recursos do patrimônio público, pode cometer ato de improbidade. Não é só a empresa que recebe subvenção e financiamento, não. A empresa que está contratando com ela se praticar dolosamente um ato de improbidade administrativa também está praticando improbidade administrativa. Beleza? Também foi objeto de questão aí nessa prova mesmo do MPRJ 36, teve uma questão dessa. Então, vamos prosseguir aí. Só que assim, para finalizar o sexto o que é que o examinador pode fazer? Ele pode colocar, em hipótese alguma, os recursos de cofinanciamento podem ser destinados para pagamento de profissionais da equipe de referência. Está certo isso? Não está certo, o próprio sexto fala que pode ser feito. Então, fica com isso na cabeça, porque isso pode cair na prova. CAD único, sexto F. CAD único, finalidade. Coprocisdis. Coprocisdis, dá uma olhada lá, coleta, processamento, sistematização e disseminação de algumas coisas. Dá uma olhada no sexto F para colocar na cachola. CNAS, as ações de assistência social, elas vão observar as normas do Conselho Nacional de Assistência Social. Oitavo, EFAS. O que é EFAS? Entes Federativos Autônomos. Quem são os entes federativos autônomos? União, os Estados-membros, não Estado, Estados-membros, municípios e DF. Quando eles forem fazer as suas políticas de assistência social, eles têm que perceber
os princípios e diretrizes que são gerais. Eles não podem passar por cima dos princípios e diretrizes gerais na questão de assistência social posta nessa lei orgânica da assistência social, beleza? Nono, FUNCE-ET/org-AS, inscrição que mais cá está. Beleza. O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende da inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social ou, se for o caso, no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, beleza? Aqui eu vou compartilhar com vocês um outro mole. Esse mole eu não falei ainda, provavelmente não falaria, mas prova para as outras unidades da federação provavelmente não vai ter esse tipo de pegadinha. Provas não vão ter. Se eu falei provas vai ter, corrijam aí, por favor. Então, provas não vão ter esse tipo de pegadinha dos outros entes federados. E que tipo de pegadinha? Não existe não existe eleição para prefeito no Distrito Federal. Eu fui fazer uma prova para a Câmara Legislativa do DF e errei esse tipo de questão. O Weber Alves foi o último candidato que foi chamado, né? A coincidência, eu acho que o cara estava na minha frente fazendo a prova e eu fiquei por, acho que 5 questões eu não passei para o concurso do DF. O DF não me quer. Fiz essa, na verdade, incompetência minha mesmo, né? E a do TJDF eu não fiz porque eu tinha que mandar lá uma foto atualizada, uma foto atual. Eu mandei a minha foto atual, mas eu acho que eles queriam um número. Eles só foram liberar para mim para eu acessar o sistema depois que tinha acabado o prazo de recurso. É coisa de outro mundo. E aí eu não fui fazer a prova do TJDFT. Se eu tivesse ido fazer essa prova do TJDFT, provavelmente minha situação financeira estaria muito pior do que está agora. E de repente, por isso, as forças angelicais, né, as forças áureas, elas falam: não, velho, não vai, que senão tu vai se quebrar com isso. E aí acabei não fazendo a prova lá no DF. Mas voltando para o que interessa aqui, que é a matéria do LOAS, o artigo 10. EFAS, convênios, ente, org, AS, planos. Os entes federativos autônomos, eles poderão fazer convênios com as entidades e organizações de assistência social de acordo com os planos que estão descritos lá nesse artigo 10. Então, é só botar isso na cabeça. Pode fazer convênio com as entidades e organizações de assistência social, beleza? Tá, beleza. Então a gente chegou ao final do vídeo aí. Eu vou deixar aí um brocardo latino, né? Repetitio est motu studiorum. E a repetição é a mãe de estudo, né? E esse livro aí, ele será oportunamente resumido por mim. E aí vocês vão falar: poxa, Weber, mas você não vai falar do 11, 12, 12A, parará. Não vou. Nesse vídeo não, para o vídeo não ficar muito longo, ele já está até longo demais, não era para ficar longo desse jeito. Eu vou falar no vídeo seguinte. Então, tá aí mais uma vez a palma para o autor. Finalizando esse vídeo, se vocês tiverem gostado do vídeo, deixa aquele like maroto que é sempre bem-vindo. Inscrevam-se no canal, ative o sininho de notificação para receber os vídeos que eu posto todo santo dia, de concurso público, de trade no mini índice mini dólar, de investimento para minha família, eu também considero investimento, amortização do investimento imobiliário que eu tenho, financiamento imobiliário, financiamento de energia solar, dentre outras coisas mais, beleza? Forte abraço a todos e lembre-se do mais importante, deixa aquele comentário aí, para de preguicinha, deixa o comentário no vídeo e diga o que você está achando desse vídeo aí. Eu sei que você está me vendo, se comunica comigo. Vou deixar aí as minhas redes sociais aí embaixo e a participação de vocês é sempre muito bem-vinda. Forte abraço, leve do canal Vencendo